tentar falar tudo que ele é, além de professor. Vai. Chefe de gabinete 2007, vê se eu estiver errado, você me corrige. Subprefeito, responsável pela coordenadoria da Controladoria e Planejamento da Secretaria de Subprefeituras, diretor administrativo do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, chefe de gabinete da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, coordenador de parceria público-privada do governo do estado, superintendente da IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, depois você voltou para lá, né? Sim. Diretor executivo da Procon, a gente tem que falar bastante disso também, secretário municipal e o mais importante de todos, síndico. Eu encontrei mais um louco igual eu. Faltou algum, mano? Não, acho que os principais estão aí. Depois eu quero falar sobre essa parte da sindicância. Tô sofrendo um pouco. É difícil. Dois são É Eu quero difícil. saber o que acontece com vocês, que vocês têm tanta coisa pra fazer, ainda são síndicos. Eu acho que nós somos doidos. A gente vai chegar nisso. Ô, Modô, eu queria saber como é que foi, como você chegou a primeira vez a fazer algo de gestão pública. Como é que foi? Você se formou no quê? Conta a sua história até virar gestor público. Tá. Eu acho que eu tive um momento, eu vivi no país, que era um processo de redemocratização. Então, teve uma geração que a política fez parte da vida, né? E foi a minha geração. Eu participei isso um pouco no colégio, no movimento estudantil, e depois, quando eu fui para o Mackenzie, que a primeira faculdade que eu fui cursar foi economia. E o Mackenzie tinha uma política muito forte estudantil. Você tinha muita gente que fazia política estudantil, pessoal da Uni, gente da época do PT, do PSDB. Você tinha uma efervescência política muito forte. Era anos depois, falando de 1900, eu era 494, né? Quer dizer, pouco depois do processo de redemocratização. E a primeira eleição que o país teve direta foi para governador em 1982. Então, 10 anos depois. E ali eu comecei a participar, entrei para a política estudantil, fui da UE, União Estadual dos Estudantes, estive na Uni também participando, e ali eu comecei a fazer política estudantil, mas entender um pouco dessa organização política. E aquilo me cativou muito. Então, na universidade, eu falei, eu quero trabalhar com política pública, né? Achei uma coisa diferente. A maior parte dos meus colegas, ainda mais economia, foi para banco, mercado financeiro, né, empresa. E eu acabei com um grupo também que foi de outras faculdades, direito, marketing, todo mundo acabou indo para a política. Era o governo Fernando Henrique, então a gente acabou tendo um pouco de espaço. Depois veio todo mundo para o governo do Geraldo. Eu também me distanciei um pouco disso, fui trabalhar na área privada e depois na prefeitura de São Paulo, quando o pessoal vem com serra para a prefeitura, eu volto com eles. A ideia minha era fazer um mestrado em filosofia no Canadá, em Vancouver. Nunca fiz. Entrei e até hoje, agora que eu consegui sair. Isso você está falando do começo de 2007, é isso? 2007. 2007. Começo de 2007 que eu volto, né, para a administração pública e fico de lá até agora, participando da administração pública e conhecendo as mais variadas áreas, né? Desde a defesa do consumidor, você falou, eu fui o único não advogado que coordenou dois maiores órgãos de defesa do consumidor do Estado de São Paulo e do país, sem ser advogado, né? Que é o foi Procon? o Procon e o IPEM, que é o Inmetro em São Paulo. Caramba! E assim, muitos cargos, né? Qual deles foi o mais desafiador para você? Acho que a Secretaria de Subprefeituras, né? Ela foi a mais difícil pela complexidade que é viver uma cidade de 12 milhões de habitantes, a cobrança que a cidade faz e a necessidade de resultado que você tem que dar, né? Muito rápida e muito problema, né? A gente tem uma cidade padrão da Suíça e uma área em desenvolvimento na cidade, é muito complexa, né? Só para os nossos ouvintes entenderem, você coordenou todas as subprefeituras da cidade de São Paulo. Né? Fez toda essa coordenação. As 32 subprefeituras, toda a poda de árvore, limpeza de córrego, varrição, tapa-buraco, pintura, tudo que tem a ver com a manutenção da cidade, eu coordenei isso durante 7 anos e meio. Nossa. E eu acredito que, assim, o problema é que a gente vive um momento, acho que até maior nos últimos 10 anos, de
muito esquerda ou direita, e você trabalhava com execução. Você tinha que, né, Sim. melhorar a vida do cidadão paulistano. Lógico. Qual que era de maior dificuldade, né, com esses negócios de ideologia de hoje em dia? Porque eu acho que muitas vezes você mesmo teve que dar entrevistas e a gente sabe que até a própria imprensa às vezes tenta jogar para esse lado. Mas isso aqui é de direita ou de esquerda? Tem muitas vezes que isso atrapalha, né? Acho que o fato de eu ter feito política estudantil, eu tenho um amigo da direita, da esquerda, isso me ajudou muito. E eu sempre fui muito técnico. Então, eu acho que a minha função era dar uma solução para o cidadão, né? E aí, por mais que o jornalista queira conduzir para um lado ou para o outro, na hora que você discute o problema que você está tendo, sai um pouco da questão ideológica, né? Porque assim, você precisa fechar o buraco tem que ser fechado, e não tem esquerda e direita, tem um problema. Então eu acho que eu sempre conduzi para a solução do problema, né? Eu acho que as pessoas se perdem muito naquela coisa, foco na solução, foco no problema, né? Você tem que ter só foco para a solução, né? O problema, tem uma história que o pessoal fala muito no curso de administração, do ônibus espacial. Quando eles foram para a Lua, descobriu que a caneta não escrevia. Os americanos fizeram um bruto esforço, contrataram um monte de gente, desenvolveram uma caneta que escrevia na zero gravidade. Os russos usaram o lápis. Eu acho que é um pouco isso, né? Você tem que ter o foco na solução. O problema não é a caneta, o problema é escrever, né? Eu acho que eu sempre fugi por isso. Sim. Você ficou muito tempo na gestão pública e agora você está indo para gestão privada. Sim. Qual que é a diferença básica entre a gestão pública e a gestão privada? Acho que primeiro a organização de regras e de lei que a administração pública tem. O administrador público só pode fazer o que a lei autoriza. E o administrador privado só pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então são coisas muito diferentes uma da outra, né? Tudo que a lei não fala está liberado para você fazer. E o administrador público só faz aquilo que a lei diz que ele pode fazer. E por isso que ela é tão burocrática, por isso que ela tem ritos que são incompreensíveis para quem não está lá. Então você tem fases de recurso, que não é uma empresa privada, você quer contratar alguma coisa, contrata muito rápido. Na administração pública, um processo licitatório demora 6 meses, 1 ano, né? Então é importante que seja também, porque você lida com o dinheiro da população. Então você tem que ter um aspecto de segurança e de transparência que eu acho que exige. Mas é uma mudança muito grande. Você tem muito mais liberdade de atuação na área privada, no seu dia a dia, do que na área pública. Isso é importante, né? Porque quando o morador ele fala, pô, o buraco tá aqui já há 3 meses, ou tem um serviço que tá demorando 2 meses para fazer. Não é que tá ali porque às vezes tá com descaso, né? Às vezes tá cumprindo o procedimento burocrático para aquele assunto acontecer, né? Porque muitas vezes não é um buraco, às vezes você está falando de uma galeria, que é uma tubulação que está por baixo da rua que você deu, aí você precisa fazer uma licitação para pôr uma obra, não é ir lá simplesmente tapar o buraco. Tem coisas às vezes que são mais complexas e que tá certo, a população não vai saber, não tem que saber, ela não é especialista nisso, ela tem que cobrar mesmo. Mas você demora, porque realmente você tem que cumprir esses prazos, né? De fazer um projeto, de licitar, da empresa começar a execução, e isso muitas vezes fica parecendo descaso, né? Acho que também tem uma culpa do poder público de não conseguir ir lá colocar uma explicação enquanto esse buraco não foi fechado, né? E você está num processo para atender. Acho que falta um pouco de comunicação. O poder público ele não conseguiu hoje se utilizar dessa facilidade que a tecnologia dá de comunicação, ele não consegue usar. Eu acho que o poder público, tirando algum, mas aí não é o poder público em si, são prefeitos, são pessoas que sabem fazer a comunicação, mas o poder público ele ainda é analógico, né? E numa sociedade hoje muito digital. Como exemplo, o Manga, né? O Manga tá sabendo usar isso muito Sim. bem, né? Ele tem mais seguidor do que 10 vezes a população de Sorocaba já, e consegue, né? Ele chama a atenção no começo e mostra uma coisa simples que ele tá fazendo na cidade, às vezes. Sim. E ainda sobre isso, a gente sabe que você trabalhou com Dória, o Covas, o Ricardo Nunes, vários prefeitos, e a gente sabe que para a população, para ganhar voto, chega normalmente as obras maiores. Mas tem outras obras que mudam a vida do cidadão também, que vocês fazem, e às vezes nem sempre vai para a mídia, né? Quais obras mudam mesmo a vida do cidadão? Eu sempre digo uma frase que grandes obras mudam a vida da cidade. Você faz viadutos, você faz grandes avenidas, elas são transformadoras.
mas as pequenas obras mudam a vida do cidadão no dia a dia. Então, por exemplo, tem uma coisa que é imperceptível para quem não vive com esse tipo de problema. Mas muitas vezes você tem um córrego e você faz uma passarela em cima do córrego, que é conhecida pinguela. Você economiza, de repente, 1 hora de caminhada no dia. É uma obra de metrô, compatível a uma obra de metrô, que custa 80 a 100 mil reais, e que você faz de uma caminhada de 1 hora algo em torno de 40 segundos, 50 segundos para aquela pessoa. Né? Além da segurança dela atravessar aquele córrego, porque muitas vezes ela atravessa até na água mesmo. Mas essas pequenas obras e intervenções, numa cidade que tem problemas ainda sociais tão grandes como São Paulo, elas são muito transformadoras na periferia. Né? Lógico que em Pinheiros você não vai ter isso, mas a periferia tem soluções pequenas, baratas, um escadão, né? Uma escada que você constrói que une duas áreas que estão em desníveis, ela é uma volta de 1 hora e meia de caminhada que você vai fazer isso com total segurança. Então, essas pequenas intervenções são muito importantes.